Se tudo der certo, tudo for feito, nós vamos crescer abaixo do potencial pelo menos mais uns 3 anos. Isso se nós tivermos um bom governo, ou um governo não populista. Olá, eu estou aqui com o Sérgio Werlang, assessor da presidência da Fundação Getúlio Vargas e sócio da Ativa. Werlang, muito obrigado por estar aqui conosco. Um prazer. Werlang, o governo recentemente anunciou previsões de déficits fiscais maiores para este e para os próximos anos. Esse anúncio era realmente inevitável? Não é uma sinalização ruim para o mercado? É uma sinalização ruim, mas é melhor do que ter anunciado 139 e chegar em 159 sem ter avisado que ia haver essa modificação. Então, sim, é uma sinalização ruim. O que é necessário fazer daqui para diante é tentar, de fato, controlar os gastos de forma um pouco mais audaciosa. Está sendo feito de forma muito tímida. E falando exatamente nos gastos, houve, nos últimos meses e anos, uma piora no quadro fiscal brasileiro e a própria equipe econômica do governo acredita parte disso a queda da inflação, que reduziu a arrecadação. Simultaneamente, esse governo também anunciou a queda da meta dos juros. Da meta de inflação. A meta de 4,5% para esse ano, 4,25% em 2019 e 4% em 2020. O senhor foi um dos criadores do sistema de metas de inflação no Brasil. O senhor acredita que é factível perseguir uma inflação mais baixa, dado o desafio fiscal brasileiro hoje? Veja, eu fui uma das vozes contra essa diminuição da meta. E há muito tempo eu defendo que a meta brasileira não pode ser menor enquanto nós não tivermos uma situação estrutural brasileira muito modificada. Deixa eu explicar para você mais ou menos o problema. O problema todo é o seguinte: a Constituição brasileira proíbe a queda do salário nominal. Ao mesmo tempo, deu estabilidade ao funcionalismo público. Ora, boa parte dos gastos do governo advém do funcionalismo e advém de, dessa estrutura super rígida que você não pode nem demitir para ajustar, nem diminuir o salário. Então, para te dar um exemplo concreto, os ajustes foram feitos em Portugal, Espanha, Irlanda, recentes, né? Na crise da Europa, foram feitos através de corte de salário de funcionário público. Em boa parte. De que ordem? Não, eu vou te dar exemplo, eu te dou exemplo que eu conheço bem. Um amigo meu, professor, ele teve, de um mês para o outro, uma queda de 25% no salário e 50% na bolsa. De um mês para o outro. E, obviamente, ninguém ficou feliz. Isso não é para deixar as pessoas felizes. Mas acontece o seguinte: foi eficaz. Em Portugal hoje está uma outra situação completamente diferente. Isso não é possível fazer no Brasil. Como é que se faz, então? Bom, você não pode demitir, não pode diminuir o salário. O jeito é, a inflação tem que ir acontecendo e você tem que dar reajustes menores que a inflação na média para o funcionalismo, ao longo do tempo, para também não ser uma coisa abrupta, tá bom? Então, por isso, a meta para a inflação no Brasil tem que ser um pouco acima da meta para a inflação de países similares. Então, por exemplo, países similares emergentes têm uma média até um pouco maior que 3%, mas vamos dizer 3% de meta, é um número que é factível para outros países, mas para o Brasil não é. Para o Brasil, enquanto nós tivermos estas amarras rígidas que a Constituição colocou, não tem jeito, temos que ter inflação um pouco mais alta. E por isso o governo falou: olha, a inflação foi mais baixa, é isso, eu tive uma queda na arrecadação. É óbvio que isso é um pedacinho. Na verdade, o grande problema não é esse, o grande problema foi o desajuste fiscal causado pelo excesso de gastos que nós tivemos nos governos, enfim, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2. Principalmente Dilma 1 e Lula 2. Certo. Outro fenômeno que vem acontecendo é a queda dos juros, né? Acredita-se que no final desse ano talvez chegue a próximo de 7%, e o que seria o menor desde 2012, se não me engano isso. O Brasil já está suficientemente economicamente estável e, portanto, já tem condições
de manter juros nesse patamar sustentáveis nos próximos anos? Não, ainda não, mas o que não quer dizer que não tenha que diminuir para esse nível que você mencionou, 7, 7,5, possivelmente para o final do ano. Aqui cabe um esclarecimento, quer dizer, no fundo, o juro de um país ele não pode ser muito diferente o juro de curto prazo não pode ser muito diferente do juro real de longo prazo do país. Então, assim, hoje em dia, você pode olhar, tem títulos do Brasil de 2055, que são IPCA mais um certo juro. Então, ou seja, a inflação pelo IPCA mais um juro, que está na faixa de 5,2%. Então, isso quer dizer que o juro real do Brasil está nessa faixa de longo prazo. 7,5%, mesmo que a inflação, ou 7%, mesmo que a inflação seja 4%, é um juro real bem mais baixo, 2,5%, 3%, tá certo? É um juro real bem mais baixo. Então, você veja que pode chegar lá? Não, tem que chegar lá, porque hoje a inflação está muito abaixo, já está abaixo do piso da banda, então já está bem abaixo da meta, então ele tem que cair abaixo do nível de juros de equilíbrio de longo prazo, mas vai ter que voltar adiante. Se a economia continuar na normalidade, para chegar na meta vai ter que voltar adiante. Werlegen, uma questão que tem gerado um debate, se não me engano, um dos que levantou esse debate foi até o André Lara Rezende, criticando a política, o governo utilizando a política de juros para controlar a inflação, dizendo que talvez esse não fosse o melhor instrumento no Brasil para conter. Você concorda que no Brasil, com a fragilidade fiscal atual, a política de juros é a melhor forma ou uma maneira eficaz de se conter a inflação? Olha, eu acho que a evidência empírica é bem clara, né? Quer dizer, aumentou o juro, caiu a inflação, pronto. Então, assim, eu não entendo o ponto do André, não consigo entender, está longe de estarmos numa situação que cause isso. Aliás, isso é um fenômeno aritmética da dívida de 1982, 83, já havia trabalhos macroeconômicos nessa linha. Mas não, eu não vejo nenhum problema. A taxa de juros no Brasil é um instrumento perfeitamente adequado para o controle da inflação, tendo em vista a situação que estamos hoje. Há um quadro de incerteza política, digamos, em relação à estabilidade do governo, houve denúncias contra o presidente, a base, talvez devido à impopularidade que as pesquisas vêm indicando, não está tão sólida quanto foi no início do governo Temer. E, ao mesmo tempo, um dos principais temas na agenda econômica brasileira é a tentativa de se votar uma reforma na Previdência no Brasil. Ela já está mais atrasada do calendário anunciado e agora já começa a se considerar que ou ela será muito desidratada ou talvez sequer aprovada. Isso seria um risco para o país, a não aprovação de uma reforma ou ela ser excessivamente desidratada? A não aprovação da reforma é um risco, sem dúvida, e, enfim, já está aparecendo que tem a probabilidade pequena dela ser aprovada de uma forma eficaz. Então, é melhor que ela seja aprovada. A reforma da Previdência tem que ser aprovada de uma forma mais equânime, atingindo todo mundo, não só uma classe. Tem que atingir todos. É muito melhor ela ser aprovada de uma forma firme, que todos compreendam a importância, do que simplesmente aprovar algo para dizer, olha, aprovei uma reforma da Previdência. Isso não vai adiantar. Mais eficaz do que isso é, de fato, atacar o problema dos gastos correntes do governo, que tem que ser um problema que tem que ser equacionado de forma mais objetiva. E, assim, de uma certa forma, se a gente olha em termos práticos, os anúncios de privatização um pouco mais fortes foram feitos recentemente, são muito positivos. Agora, tem muito mais coisa ainda para privatizar, quer dizer, vamos ser sinceros, tem tanta estatal ainda no Brasil, mesmo imaginando-se que nós conseguimos, enfim, privatizar todo o setor de saneamento, todo o setor de eletricidade, ainda sobra muita coisa para fazer. Você tem os Correios, tem todos os bancos públicos, tem a Petrobras, isso assim, em 2 segundos, que já dá quantos % do PIB que eu falei aí, tá certo? Então, nós temos que nos conscientizar que o Brasil tem um nível de dependência do setor público que permite a ingerência do setor público muito maior do que o razoável numa economia hoje em dia, entendeu? Quer dizer, nós temos necessidades que são muito mais prementes. Quais são?
simplesmente cuidar da nossa população socialmente mais prejudicada. É muito mais urgente você ter bons investimentos em educação e saúde do que você fazer essas outras coisas, manter uma empresa, manter um correio que continua dando prejuízo, que está dando prejuízo desde 2014, etc. Então, esse é o ponto. Chegamos num momento também que já foi aprovada a nova regra do teto dos gastos, que dá um pouco maior uma flexibilidade um pouco maior, porque alguns dos investimentos não ficam rígidos como era anteriormente. Mas, aparentemente, o governo esperava, que, ao aprovar isso, que também fosse aprovado pelo menos uma parte da reforma da Previdência. Ela não foi. Será possível cumprir o teto dos gastos sem alguma reforma da Previdência? Não, eu diria o seguinte, mesmo que fizesse a reforma da Previdência, é muito complicado cumprir o teto dos gastos, muito complicado. Tem essa análise, tem uma análise recente que eles fazem uma análise mensal bastante interessante e é muito difícil cumprir, mesmo com a reforma da Previdência original. Então, ou seja, hoje está muito mais difícil. Então, temos que ser muito mais audaciosos em cortes de gasto do governo. Eu vou te dar um exemplo super simples. Nos primeiros 6 meses do ano, o número de funcionários públicos aumentou mais de 5 mil, do governo federal, da Ativa. Ora, porque a desculpa é porque havia, enfim, foram feitos concursos antigos, etc. É só não admitir, não precisa admitir, ninguém obriga a admitir quando você tem um concurso, tá certo? É só não admitir e assim vai, quer dizer, não se pode deixar passar. Quer dizer, você tem que cuidar de cada centavo. Cada centavo é extremamente precioso. Nós temos que começar a prestar atenção no detalhe e não deixar passar nenhuma desses pequenos problemas aqui e ali, porque isso é o que vai construindo o todo que nós nos encontramos hoje em dia. Isso. Algum ponto, se tivesse que, para haver condições políticas para aprovação da reforma, e fosse necessário ceder algo, o que é aquilo que não se pode ceder? Qual é o ponto mínimo para, não que seja suficiente, eu vou te ser muito sincero, não tem o menor sentido, assim, o que já está aí, eu já considero que não é eficaz. A eficácia já não... Depois das concessões que o governo fez. Já fizeram. Você imagina, quer dizer, a mulher vive muito mais do que o homem. Então, qual o sentido de você ter a idade da mulher menor que a idade do homem? Não tem o menor sentido. Estamos falando de aposentadoria. O conceito de aposentadoria é uma renda para quando a pessoa perde a capacidade de trabalhar e de se sustentar. Ora, a mulher vive muito mais do que o homem, com saúde muito mais do que o homem. Então, não tem sentido ser diferente. Então, isso é só para te dar um exemplo muito simples. A partir do simples, é só olhar qual a definição da aposentadoria. Tá certo? Quando a gente olha só essa definição, a gente vê tanta coisa que precisa ser mudada que realmente a aposentadoria rural, que as pessoas não contribuem. Então, a regra de 25 anos no mínimo de contribuição é o mínimo necessário. E assim nós temos diversas regras. Então, eu diria para você que já essa reforma já vai ter que seguir outra. Porque o próximo governo, que foi eleito em 2018, já vai ter que mesmo que essa seja aprovada da forma como está hoje, sem nada mais ser mexido, já vai ter que ter outra regra. Então é um processo, não é vai ser um processo, não vai ser uma reforma. E, além de tudo, como eu disse para você, como não foi aprovada a reforma original, mesmo que seja aprovada essa, não é a original, tem que ser muito mais intenso ainda no corte dos gastos correntes. Isso. Além da reforma da Previdência, se discutem outras reformas devido à necessidade de aprovação do Congresso. Tem alguma outra que você gostaria de destacar, que nesse momento se faz de importância muito aguda? Eu diria para você que, em termos de reforma em si, grande, quer dizer, uma coisa tem que recompor um pouco a base tributária, né? Porque houve muita desoneração, principalmente de 2010 para cá. Sim. Então, a Vilma Pinto, que é do IBRE, é uma pesquisadora do IBRE, da Fundação Getúlio Vargas, ela já fez alguns trabalhos comigo e tal, mas é especialista na área fiscal do IBRE. Ela fez uma estimativa que, se você olhar o orçamento deste ano, as desonerações de 2010 para cá são responsáveis por 85 bilhões de reais. 85 bilhões. Bilhões.
Então, olha o número, olha o tamanho. Quer dizer, nós temos que, no mínimo, recompor um bom pedaço disso, tá certo? Tem que reonerar, uma palavra estranha. Nem sei se existe, então está se usando, mas eu não sei, talvez seja um neologismo. Mas que faz sentido. Temos que reonerar essas áreas. Um outro fato que pode ser feito também é o seguinte: o governo capitalizou muito o BNDES a uma taxa de juros muito baixa. E esse dinheiro hoje já não tem mais a necessidade, porque o uso que havia, que era principalmente o PSI, aquele programa de juro mais subsidiado que tem, já não está mais, já não existe mais. Então, a aprovação da TLP seria importante, então, nesse sentido. Não, eu diria... a TLP é importantíssima, mas ela eu estou imaginando que está bem encaminhada. Não, isso está bem encaminhado e isso é uma grande mudança, muito positiva para o Brasil. Mas eu diria o seguinte, é que hoje ainda tem mais de 400 bilhões de reais no passivo do BNDES, ou seja, o BNDES ainda deve mais de 400 bilhões de reais ao Tesouro Nacional. E ele tem uma carteira de ações da BNDESPAR, que provavelmente uma das maiores investidoras em ações no Brasil, e ele tem mais de 150 bilhões de reais, acho que é bem mais que isso, em caixa. Então, dá para devolver mais uns 100, 150, talvez 200, enfim, não diria 200, mas pelo menos uns 150 bilhões de reais dá. Né? Então, diminuir esse investimento do Tesouro do BNDES também diminui o subsídio. Não é só a TLP que faz o subsídio, também diminui o subsídio. A gente já falou bastante sobre os problemas fiscais do governo federal, mas devemos lembrar que estados e municípios, alguns de maneira mais aguda, é verdade, vivem profundas crises fiscais também. Em grande parte, no passado recente pelo menos, da tentativa de se salvar os estados, partia do governo federal, que dessa vez talvez não esteja tão disposto a fazer isso ou tenha condições. O que é necessário fazer para sanar as finanças públicas nestes níveis governamentais, estados e municípios? Olha, eu diria que a lei de reestruturação das dívidas dos estados, né, que em tese só haveria 3 estados, né, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, que estariam aptos a entrar nessa regra, ela já é positiva, ela já é bastante positiva. Agora, o fato inevitável é que os estados vão ter que enfrentar uma reforma da Previdência também. Não adianta. Então, por isso que eu digo, quanto mais ampla for a reforma da Previdência, mais fácil é explicar para toda a população, porque gera aquela sensação, olha, tem menos privilégio aqui. Tudo bem, está afetando todo mundo. Não tem jeito, vai ter que ser feito. Se não houver um equacionamento da Previdência dos estados e municípios, vai acontecer o que está acontecendo no Rio de Janeiro, acaba o dinheiro, tá certo? Então, mas eu diria que isso que o governo federal, essa lei que o governo federal passou, já é um bom início, tá certo? Se as finanças federais estiverem em boas condições, em condições razoáveis, já é um ótimo exemplo também. Então, enquanto o governo federal nem consegue colocar a casa em ordem, fica muito difícil os estados colocarem também. Né? Perla, você mais uma vez falou da população compreender que a reforma da Previdência, e seja no caso do governo federal ou nas outras esferas, a população tem que entender que todos seriam atingidos. Você acredita que a mensagem governamental está falha? Está parecendo que somente os mais vulneráveis serão atingidos e isso está atrapalhando a possibilidade de aprovação? Eu nem diria que são só os mais vulneráveis, não é isso. É que a impressão que dá é que você só tem que reformar o INSS. É verdade que o INSS tem que ser reformado porque a população brasileira está ficando mais velha e porque daqui a pouco você vai ter, sei lá, um jovem para pagar para um aposentado. Sei lá, não é agora, mas vai acabar tendo uma tendência para isso. Ou seja, não dá, insustentável. Não? Porque aconteceu isso na Irlanda. O que aconteceu? Os jovens saíram do país e aí tiveram que, enfim, modificar na marra, enfim, muito rapidamente, todo o sistema de previdência do país. Tal. Isso aconteceu na década de 80, 90 na Irlanda, faz tempo já. Tá? Então, para evitar isso, você tem que deixar muito claro para a população como um todo que, ok, temos que modificar o do INSS, mas não é só do INSS. A aposentadoria do servidor público no Brasil também é uma aposentadoria bastante generosa.
E ela precisa ser equacionada. Por que uma pessoa que só porque tem um trabalho no setor público, primeiro, é estável, segundo, ainda tem uma aposentadoria muito melhor? Por que isso? Sim, sim. Não é? Quando é uma minoria na população brasileira. Você mencionou também a necessidade de se fazer concessões ou a privatização mais generalizada. O governo já anunciou a sua intenção de privatizar a Eletrobras há pouco tempo. Nesse cenário, que o governo federal começará a convidar interessados para o programa de privatizações e concessões, juros mais baixos, inflação mais baixa, o Brasil pode se tornar mais interessante, ao mesmo tempo, é um momento de incerteza política também. De qualquer maneira, o Brasil pode se tornar um país interessante para investimentos estrangeiros mesmo Pode. Nesse setor? Pode se tornar um país bastante interessante, eu acho que está se tornando um país bastante interessante. É óbvio que tudo vai depender do resultado das próximas eleições, não há dúvida nenhuma disso, tá certo? Nós temos que ter a ideia do Brasil de novo ter governos populistas, seja de esquerda, seja de direita, poderá causar um retrocesso que nós vamos levar mais uns 10 anos aí perdidos. Nós tivemos já uns 4, 5 anos perdidos, 4 anos, e ainda vamos ficar crescendo muito abaixo do potencial. Se tudo der certo, tudo for feito, nós vamos crescer abaixo do potencial pelo menos mais uns 3 anos. Isso se nós tivermos um bom governo, ou um governo não populista, tá certo? Então, existe o risco de um governo populista. Por outro lado, está claro que simplesmente você voltar e adotar políticas simples, de mais equilíbrio fiscal, menos presença do governo na economia, etc. Coisas muito simples do dia a dia que são recomendadas já desde a queda do Muro de Berlim, né, em 1989, faz um tempinho. Você vê que volta tudo ao normal, com relativa rapidez. Foi um crescimento de menos 3,8, 7 ano passado. Esse ano vai ser um crescimento, sei lá, próximo de 0 e tal. E ano que vem já vai ser um crescimento positivo. Quer dizer, basta você arrumar um pouquinho a casa, mesmo com toda a fragilidade política, com toda a coisa, está aí, está andando. Então, assim, não é muito difícil ver que a política certa funciona. Sim. E esse é o ponto, entendeu? Essencial. Certo. Nós somos aqui na China, né? Essa conversa aqui está sendo realizada na Universidade de Pequim, onde está havendo um encontro, um diálogo entre o Brasil e China. Você acredita, Vernon, que nesse programa que o governo tentará fazer de privatizações, a China pode ser um dos principais atores nesse investimento no Estado brasileiro? Eu não tenho dúvida, nenhuma. Basicamente, historicamente, o investimento chinês no Brasil não tem sido muito alto para a importância que hoje a China tem na economia brasileira. É um primeiro parceiro brasileiro de exportação, eu não me lembro se de importação, talvez também de importação, mas o de exportação certamente. Então, assim, é um grande parceiro brasileiro, em comércio internacional e, enfim, e um país que tem relativamente pouca presença no Brasil. Quer dizer, estou falando de 2 anos para cá, houve uma intensificação, mas tem muito espaço ainda, muito espaço. A China passa por um momento bastante interessante, né? Essa diminuição do crescimento anual da China, em grande medida também pode se interpretar como uma percepção que é necessário mudar o padrão do crescimento. Durante muito tempo, no boom, era baseado em exportações e investimentos aqui na China. Eles estão querendo mudar um padrão sustentado pelo consumo local. O Brasil, por sua vez, antes de começar a flertar com essa recessão, né, a ideia do governo brasileiro era puxar a sua economia através do consumo interno. Os países estão caminhando em sentidos contrários, ou seja, essa relação que muitas vezes é considerada como uma boa sinergia entre o Brasil e China pode sofrer com essa mudança do padrão chinês? Não, é interessante essa sua observação. Olha uma coisa diferente. O Brasil tem uma aposentadoria, que se você olhar a porcentagem sobre o PIB da aposentadoria no Brasil, até vou mostrar isso na minha apresentação, ela é 10% do PIB. Aposentadoria mais pensões, uma faixa de 10% do PIB, muito acima do que um país de renda per capita como tem o Brasil devia ter. Sim, muitíssimo acima. A gente está gastando muito mais do que a gente devia com a aposentadoria. Por conta disso, isso que é o ponto importante, que aqui na China é o oposto.
por conta disso, a taxa de poupança no Brasil é muito baixa. Por quê? Porque ninguém precisa poupar para aposentadoria. Sim. Já na China é o oposto. Na China, o sistema de aposentadoria ele começou de fato a funcionar organizadamente mesmo há uns 6, 7 anos atrás. Claro que havia sistema de aposentadoria aqui e ali no outro lugar, mas não era mais generalizado. Começou mesmo há uns 6 anos atrás. Então, hoje a poupança na China ainda é altíssima. Enquanto a poupança no Brasil não consegue passar de 20%, 18%, 19% do PIB há muito tempo, chegou a 22%, numa época assim de pico e tal, já chegou a 25% lá atrás. Aqui era 40%. Então aqui o problema é o oposto. As pessoas não consomem porque têm medo, porque não têm aposentadoria. Então aqui introduzir a nova regra de aposentadoria que está sendo introduzida aos poucos, etc., vai fazer com que a economia cresça com o consumo, mas simplesmente adequando a níveis de poupança internacionais, que é na faixa de 25%. Então deve cair o nível proporcional Deve cair e aumentar o consumo interno. Perfeito, correto. Agora, o Brasil não dá para fazer isso, porque, na verdade, nós já temos um nível de poupança muito baixo para padrões internacionais. E o Brasil tem que ser feito o oposto. Então, o Brasil não pode crescer incentivado pelo consumo. A China pode e deve, ao contrário. Então, o Brasil provavelmente pode caminhar ao contrário, para exportações e investimentos como... Investimentos, exatamente. Mas para isso tem que ter a presença do setor privado, não pode ser feito pelo setor público. Que é muito limitada, porque o Brasil tem uma presença muito forte na economia estatal, né? Ainda. Certo. Sérgio Vellan, muito obrigado por ter conversado aqui conosco, tá bom? Foi um grande prazer mesmo, tá? Igualmente.